o mercado está corrigindo e está dando oportunidade para a gente, né? Então a gente pega e abre uma lista de oportunidades e vamos buscar elas aqui. Então aqui no Bitcoin a gente pode observar que a gente já está tendo uma boa correção e a gente vai provavelmente vir buscar essa zona compradora aqui, essa zona verde aqui compradora. É esperado que ele segure aqui em 61,80% e 50%. É esperado que ele faça essa movimentação para alcançar níveis superiores a 124 no futuro mais próximo. Então vamos para a lista de oportunidades. Então aqui a solicitação para análise que o pessoal da sala fechada mandou para mim foram essas aqui. Então nós temos Ray. Rain a gente tem uma boa queda aqui depois da gente testar essa resistência logo aqui acima, né, dando dois toques aqui nessa resistência, então a gente pode vir buscar essa base de preço próximo desses níveis aqui, onde é que estão essas duas linhas amarelas. Aqui no tempo gráfico de 12 horas a gente pode observar que a gente pode ter um suporte aqui dentro dessa zona, né, então a gente tem essa linha aqui do meio, que ela pode servir como suporte para futuramente ele formar essa movimentação aqui e conseguir romper esse padrão para cima. Se ele não conseguir segurar nesse nível, muito provável que a gente vai buscar aqui o suporte. Então a gente pode observar aqui dentro das indicações do setup precioso, dentro do tempo gráfico de uma hora, que a gente pode atingir esses níveis e chegar a uns níveis de sobrevenda. Então aqui a gente já tem os níveis de sobrevenda aqui dentro do tempo gráfico de uma hora e aqui no tempo gráfico de 4 horas a gente tem a próxima oportunidade. Caso essa daqui a primeira não dê certo, a gente pode vir buscar esse nível aqui em sobrevenda aqui no tempo gráfico de 4 horas. Com o RS Levels, a gente consegue observar essa oportunidade. Então aqui a gente atingiu o nível de sobrecompra e a gente corrigiu, e foi justamente o que aconteceu e é isso que está acontecendo nesse momento. Então aqui nós temos a nossa primeira oportunidade. Vamos ver NIR. NIR aqui no tempo gráfico de uma semana, a gente está lateralizando, a gente está formando uma base aqui de uma cunha. Tá com essa formação aqui, mais ou menos um triângulo, então a gente pode vir testar novamente essa base, né? Então é esperado que a gente atinja essa base novamente e a gente está lutando aqui contra o suporte. Se a gente perder esse suporte, provavelmente a gente vai vir testar níveis um pouquinho mais abaixo. Então, onde eu colocaria minha ordem de entrada? Minha ordem de entrada eu colocaria próximo desses níveis aqui para buscar essa correção aqui em NIR. Vamos dar uma observada aqui dentro do setup precioso, se ele indica alguma coisa para a gente. Até porque o gráfico de uma hora ele já atingiu o nível de sobrevenda. Até porque o gráfico de 4 horas ele já atingiu também o nível de sobrevenda, então pode ser que ele corrija um pouquinho mais. Então vamos dar uma observada no tempo gráfico de 12 horas. Então aqui no tempo gráfico de 12 horas a gente pode contar também com o nível de sobrevenda. Então aqui seria um ponto ideal para um posicionamento de ordens de compra. Claro que a gente pode ocorrer um flush dentro dessa movimentação, que foi o que aconteceu no passado. A gente tinha um suporte aqui nesse nível e a gente teve um flush e pegou o stop de todo mundo, depois voltou a subir. Então Near pode fazer essa mesma movimentação, então tem que ficar de olho no stop para ficar condizente com pelo menos capturar aqui o nível de sobrevenda aqui no tempo gráfico diário. Então ele pode ficar um pouco mais extremo. Aqui nossa criptomoeda ela está lateralizando bastante, ela está quase formando uma bandeira, uma flâmula de baixa dentro dessa movimentação aqui. Então a gente tem toda essa movimentação, essa possibilidade de uma flâmula de baixa aqui nessa criptomoeda. Então tem que ficar com um pouco de cuidado nela, porque ela pode ficar um pouquinho mais extrema, né? E atingir uns 6, 8, mais ou menos uns 8 dólares aqui nessa
projeção. Então vamos dar uma olhada em OP. OP também é a mesma coisa, né? Então a gente pode testar novamente aqui níveis um pouco mais abaixo. Vou pegar um histórico um pouquinho maior. Vamos ver aqui. Bom, aqui já temos uma possibilidade de um ombro cabeceombro dentro dessa correção. Então aqui dentro de OP, a gente pode ter uma possibilidade de um ombro cabeceombro dentro dessa formação aqui no tempo gráfico semanal, né? Então vamos dar uma observada no tempo gráfico de 4 horas para ver se tem a possibilidade de buscar essa oportunidade em OP. Então, a OP ela pode ficar um pouquinho mais extrema. Vamos ver se pelo menos a gente tem o suporte das emas. Se não tiver o suporte das emas, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Eu não entraria arriscando o meu capital nessa tentativa de oportunidade, porque a OP ela pode ficar um pouco mais extrema. E aqui a gente pode ter um flush aqui nessa movimentação. Bom, aqui é um bom nível, né, para adicionar ordens 6622. 6622 é um bom nível para colocar um- uma ordem de entrada. Aqui o 15 minutos ele vai ficar extremo, muito extremo. Então uma boa possibilidade. Então qualquer repique que ela der, a gente já pode estar falando de uma boa valorização aqui, uns 7%, 9%, né? Então a AVE parece que já está tentando reverter. A gente tem essa linha de tendência de baixa aqui nessa movimentação. Aqui a gente tem essa linha de tendência de baixa, então a gente precisa ultrapassar essa linha de tendência. E caso a gente não consiga, a gente pode vir testar novamente esse nível aqui. E posteriormente, a gente pode formar um ombro cabeça ombro confirmando o rompimento dessa linha de tendência de baixa. A gente rompe, né? Rompeu, retornou, confirmou o rompimento nessa movimentação e aqui a gente tem o ombro, cabeça e ombro. Então aqui pode ser uma entrada de antecipação, né? O seu stop ele tem que vir aqui embaixo, então você tem que fazer o seu gerenciamento para você entrar nessa possibilidade de trade, né? Então você tem 2% de risco com a possibilidade de 5% de lucro se a gente conseguir formar esse ombro, cabeça e ombro e atingir esse próximo topo aqui em cima. Então tem que observar por esse ponto. Aqui você está fazendo praticamente uma antecipação dessa movimentação de tendência de alta. Vamos só dar uma olhada aqui para ver se a gente tem mais suportes. Então aqui a gente já tem a EMA 26, a EMA 12 e a EMA 26 no tempo gráfico de 1 hora. Então aqui é uma baita de uma resistência. E juntando com esses dois níveis aqui, 15 minutos a EMA 200 e aqui a EMA 12 do tempo gráfico de 4 horas também pode servir como resistência. Então tem que ficar esperto nessa movimentação. Talvez os compradores que são mais cautelosos, eles vão entrar aqui abaixo, né, esperando um flush aqui nessa movimentação e fechando esse gap aqui desse candle. Então, LDO, vamos dar uma olhada em LDO. Bom, maravilha, a gente tem um canal aqui nessa movimentação em LDO. A gente tem um canal aqui. E é esperado que a gente teste novamente a base desse canal. A gente já deu uma bela movimentação de alta aqui. Só nessa movimentação de alta já foram 70%, né, nessa movimentação. Então é esperado que essa base aqui segure, né? Ela já segurou uma vez, já segurou duas. Não custa segurar a terceira, né? Então
a gente projeta um pouco para baixo para ver se existe a possibilidade de captura dessa base de preço por esse nível. Então, por aqui, ele chega a ser uma boa base de preço. No tempo gráfico de 4 horas também faz sentido essa linha de tendência. E aqui a gente já tem a EMA 200, a EMA 12 e a EMA 26 aqui. Tempo gráfico diário 200 e a EMA 12,26 do semanal pode segurar como suporte e ainda entrando em nível de sobrevenda. Então a LDO está bem interessante para possibilidade de entradas. Então aqui já fica a nossa zona de suporte aqui, uma zona de compra, né, uma zona compradora, e o preço ele pode fazer essa movimentação aqui. Ele corrigiu, testou, formar um pivô de alta e reverter. Então essa daqui é a tendência, né? Porque a gente tem vários toques aqui, basta ele tocar mais uma vez, testar esse suporte aqui também, e a gente já vai estar assumindo esse suporte aqui em 1,13 até 1,8. Agora vamos dar uma observada nessa lista aqui de criptomoedas. Então a gente também tem uma linha de tendência aqui nessa criptomoeda. A gente pode facilmente buscar essa linha de tendência e ficar lateralizado. A gente tem um canal de baixa. Deixa eu só ajustar aqui. Não, a gente tem uma cunha nessa movimentação. Então a gente tem vários toques aqui e alguns toques aqui nessa movimentação. Se a gente for colocar também, olha só como é que ele fica perfeito, né? Só basta ajustar mais um pouquinho. E aqui a gente tem uma bela de uma marcação de uma cunha. Só que beleza. Então a gente tem a possibilidade de testar essa base de preço aqui. Vamos dar uma olhada no tempo gráfico de 1 hora. O tempo gráfico de 1 hora não está tão legal. O tempo gráfico de 4 horas está melhor. Ela está começando a reverter. A gente já está começando a formar um fundo mais alto que o fundo anterior nessa movimentação. E aqui o tempo gráfico diário pode ficar um pouco mais extremo porque a gente não atinge o nível de sobrevenda aqui no diário desde março de 2025, né? Quero ver, atingir mais ou menos esse nível aqui em 25 para pensar em entrar nessa criptomoeda JJ. Vamos dar uma observada em outras. Aqui a gente já tem uma perda de suporte muito importante, né? A gente tinha uma linha de tendência, a gente perdeu essa linha de tendência e já deu um baita do volume para baixo. E agora a gente precisa buscar por uma base de preço. Essa movimentação parece que não vai chegar tão cedo. Bom, essa criptomoeda aqui não eu passo. Essa daqui eu também passo. Essa daqui, não sei, ela já me deu bastante dinheiro já em algumas movimentações. Só que ela tá muito extrema. Aqui, ó, todos os tempos gráficos estão em baixa aqui. O tempo gráfico semanal, ele nem tem o RSI, o mensal também não. É uma criptomoeda nova, então não, não vou entrar. Aqui parece que a gente vai lateralizar por um tempo para depois dar uma explosão, então aqui chega a ser interessante um tempo gráfico né, diário, né? Buscando por essa base de preço, que fica até interessante. Mas como a gente só tem essas médias aqui abaixo, eu não quero pagar para ver se vai segurar realmente essa base de preço. Mais ou menos aqui. Seria um bom ponto de entrada em 72,42.
Bom, 72,42. Se a gente for projetar para cima, já dá 41%. 71% se a gente for buscar o topo, já dá 145%. Então é um risco, né? A gente sabe que a gente pode continuar corrigindo, mas a gente quer tentar pegar uma boa valorização. Então essa criptomoeda aqui ela pode entregar essa boa valorização para você. Só tem que ficar de olho no seu gerenciamento. Então, vamos observar mais outras criptomoedas. A ver se tem oportunidade aqui. A gente pode estar confirmando o ombro, cabeça e ombro. Vamos observar em outros tempos gráficos aqui. Tempo gráfico de 12 horas. É um ombro, cabeça e ombro muito feio, mas ele pode estar sendo formado nesse momento, né? Então, aqui a gente tem uma resistência, aqui a gente já tem um suporte dentro dessa movimentação, e aqui a gente está lateralizando. Aqui com o indicador, a gente pode ver que a gente já tem umas resistências aqui que ele pode sofrer, já está sofrendo com a EMA 26 no tempo gráfico de 12 horas. No tempo gráfico de 4 horas ele está empurrando também o preço para baixo. E aqui a gente está começando a embicar o RSI para cima, né? Então a gente já fez o teste de suporte aqui. A gente tentou perder o suporte aqui novamente, não conseguiu ter muito sucesso. E agora a gente pode estar revertendo nesse momento. Então, mais uma vez, essa criptomoeda aqui ela é um risco, mas ela pode se valer a pena. Aqui a gente já tem uma possibilidade de 47% se a gente conseguir ultrapassar da EMA 26. Depois da EMA 26 a gente não tem mais nada como resistência, né? Então, nesse momento a gente está trabalhando nessa linha de tendência de baixo. Assim que a gente conseguir romper essa linha de tendência de baixo, a gente vai vir buscar provavelmente essa resistência aqui em 0,4291. E essa criptomoeda ela está muito forte, ela criou uma força, só que depois ela perdeu toda essa força aqui nessa movimentação. Aqui se perder esse suporte aqui já era, essa criptomoeda ela vai para zero, né? Vamos buscar 0,1 aqui. Então, deixa quieto essa criptomoeda. Essa daqui já tá legal. Por quê? Porque a gente já tem uma base de preço quase configurada aqui, ó. E a gente está vindo testar nesse momento essa base de preço. Passar para o tempo gráfico de 4 horas, colocar no de linha e ajeitar essas linhas de tendência aqui. Então a gente está testando, já fez um toque aqui, outro toque aqui, e a gente está fazendo mais um toque. E é nesse toque aqui que provavelmente a gente vai reverter e formar um ombro, cabeça e ombro depois. Nessa movimentação aqui, ó. A gente pode estar formando o ombro, a cabeça está sendo formada nesse momento. A ideia é que a gente ultrapasse e forme o próximo ombro aqui. A gente precisa ultrapassar essa linha de resistência aqui, pelo menos. O ideal é se passasse essa daqui. Mas se passar essa daqui já tá legal já. Então suponhamos que a gente vai entrar nessa marca aqui em 0,7390. A gente está falando de 8% de possibilidade de valorização ou 10% de possibilidade de valorização. Então é uma altcoin que pode ficar de olho também. Vou adicionar um alerta aqui. Fuel, a gente já está praticamente revertendo, né, essa tendência, vamos ver. Então a gente pode estar atingindo um suporte. Todas as tendências estão em alta, então o tempo gráfico de 5 minutos. A gente está em tendência de alta, né? Só remover um pouco de indicador aqui.
Bom, e o tempo gráfico de 5 minutos ele está nos indicando que a gente está começando a ficar em tendência de alta. Aqui o tempo gráfico de 15 minutos a gente tem a possibilidade de um ombro, cabeça e ombro nessa movimentação. Então tá uma criptomoeda bem legal para possibilidade de entrada, tá? Aqui o tempo gráfico de 15 minutos tá bacana. Aqui o de 30 minutos também. E a gente está quase formando uma bandeira de alta aqui nessa movimentação. Só não pode perder esse candle de força aqui, esse candle verde aqui. Se não for um candle de exaustão, também tem que ficar de olho nisso. Aqui a gente tem a possibilidade de ser uma continuidade de correção aqui nessa criptomoeda, então não me interessa. Aqui também a gente tem a possibilidade de uma correção, só que a gente pode ter um suporte aqui nessa movimentação aqui. Pode vir a testar esse suporte mais um pouquinho para cair, então vou colocar um alerta aqui. Essa criptomoeda ela corrigiu bastante, mas ela pode reverter sim. Aqui a gente tem uma LTB, aqui a gente tem uma LTA aqui embaixo, né? Então, juntando os dois, a gente tem um canal. A gente pode vir testar esse canal de baixo aqui, e aqui seria um bom ponto de entrada. Aqui 83. Por quê? Porque a gente perde esse suporte, a gente pode vir testar esse candle de força aqui verde, aqui, e depois a gente pode fazer uma movimentação de alta. Então vou adicionar mais um alerta aqui também nessa criptomoeda. Essa daqui não me interessa. Essa aqui também não me interessa. Essa daqui tá legal. Então, a gente teve um rompimento? Não, a gente teve um rompimento, confirmação de rompimento e a gente não tem mais suporte. Então, não, deixa pra lá. Tá excluída aqui na lista. Não, não, não. Talvez sim, viu? Vamos dar uma observada aqui no campo gráfico diário. Se a gente tivesse subido mais um pouquinho, a gente poderia configurar um ombro, cabeça e ombro melhor. Bom, então a gente tem a possibilidade de ser um ombro, cabeça e ombro, mas muito feio, mas tem a possibilidade de ser. E aqui a gente tem a possibilidade de cruzamento das médias, então quando cruzar, eu quero ser avisado. Então vem aqui, adiciono um alerta. Quando cruzar para cima aqui no tempo gráfico de 15 minutos, e eu quero que avise quando a barra fechar. E pronto, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa aqui embaixo nos comentários alguma criptomoeda que você queira ver no próximo vídeo. Valeu!